deixar uma pergunta, eu vou sair para dar um recado, mas quero deixar uma pergunta para você, Hilton, sobre o que eu estava dizendo, de ser muito rápido, a pessoa fica sem ação, de repente você está numa avenida com o teu carro e começa a chover e a água começa a vir, subir, quando você vê já está na metade da porta. O que fazer se você, mulher, homens também, mas o nosso programa é feminino. Se você estiver dirigindo e de repente começar aquele temporal e a água começar a subir e você no meio de uma avenida, qual deve ser a sua postura? O que você deve fazer? Milton, o que a gente deve fazer? Primeiro, eu acho que dá um pânico danado, né? Nossa, já imaginou o susto? Você está dentro de um carro numa avenida e começar a chover tanto e vir água de tudo quanto é lado e o teu carro alagando e você não saber o que fazer? Qual é a melhor postura numa situação como essa? Então, a gente tem que misturar psicologia com engenharia nessa situação, mas é simples. Primeiro, tentar manter a calma. Olha isso, ó. Então, meu Deus. Imagina você numa situação dessa. Então, e leva tudo, a água tem uma ela força, leva, né? Você não tem controle sobre isso. Olha Olha essa correnteza, levando né? os carros. A correnteza, a água é muito poderosa, viu? Aliás, todas as forças da natureza, né? O vento é muito poderoso, o fogo, a água. A água faz estragos. Olha lá, ó, a situação Isso. que eu falava aí. Exatamente. Eu estava lá, de repente eu não consegui fugir. Meu carro alagou. O que eu faço, Hilton? Então, a gente tem aqui duas... Primeira coisa, desliga o motor do carro. Para não ter nenhum problema no carro, etc, desliga o motor. Segundo, tenta manter a calma. Terceiro, aí entra uma parte de, a gente chama na engenharia, análise de risco. Então, numa situação como essa que a gente está vendo, nós vamos ter que trocar riscos. O que isso quer dizer? Eu tenho duas possibilidades numa cena como essa. Ou eu vou usar o carro como a minha base de salvamento, ok? Ou o carro vai servir de apoio para eu poder me safar dessa situação, ou eu vou ter que sair na água. Qual é o menor risco? Eu ficar no carro ou eu sair para a água? Porque o carro pode sair andando, então, né? Então, ficar no carro, qual é o problema? A água subir muito acima da altura do carro e aí eu não tenho para onde ir. Dois, o carro pode ser arrastado pela correnteza como a gente está vendo ali. Isso é um risco. Agora, qual é o risco de eu ir para a água? Vários. Eu posso pegar uma doença, eu posso levar uma picada de cobra, eu posso cair num buraco, eu posso ser arrastado pela correnteza. Então, subir no carro. Então, subir no carro é legal se eu tiver noção... Não tem problema de raio? Não, então, aí você sobe, eu tinha falado no outro programa, sobe e fica agachado. Agachado. Para ser no seu ponto mais alto. Agora, só vale a pena eu subir no carro se... ao subir no carro, eu tiver certeza que ele não vai ser arrastado pela correnteza. E então, essa certeza a gente não tem. Então, aí eu preciso rapidamente tomar uma decisão. O que eu faço? Vou confiar no carro como minha base ou vou me arriscar? Se eu for para a rua, cuidado... Eu vou confiar no carro. É uma decisão. É uma decisão. Acertada? Não dá para eu te dizer se é acertado, porque a gente tá vendo essa situação? Ó, se eu ficasse no carro aí, nessa situação... Aconteceria isso. Mas como se jogar numa correnteza como essa? Então, aí o que acontece? Eu tenho que tomar essa decisão com calma mais rápido, porque se eu tomo... Quando a água começa a subir e eu fujo, a correnteza ainda não é alta. Então, mas é muito rápido, né? Então, eu tive um irmão que perdeu aqui mesmo, na cidade de Osasco, onde fica a RTV, né? Que fica no município de Osasco, um carro assim. Eu falei, mas por que você não saiu, né? Ele falou, não deu. Isso. A gente olha e fala, mas por que essas pessoas não saíram do carro rápido? Não dá tempo, muitas vezes. Situação... tão rápida a chegada da água... É inexplicável, não dá tempo de salvar nada. E normalmente se perde o carro, né? Porque isso perde. Isso perde. Depois recuperar um carro dele. Por exemplo, essa situação, tá vendo? A correnteza não é tão alta, tão forte. Ficar no carro é a melhor saída. Se você vê uma correnteza muito forte, provavelmente ficar no carro não é uma boa ideia, porque o carro vai sair rodando. Então, o mesmo vale para coletivos? Mesmo vale para coletivo, só que como o coletivo é muito mais pesado, é muito mais... Provavelmente é melhor ficar no coletivo, ir para o telhado, se for o caso dele, para o teto, do que você sair na correnteza. Sim. Sair na água é muito complicado. E se sair... E tem os bueiros que também puxam, você viu ali, né? A dica para quem sai na água é rapidamente chegar na calçada e andar junto a muro.
Por quê? Porque bueiro, boca de lobo, tampas estão sempre na calçada Perto do lado da guia, rua. né? Então foge, tenta não cair e você fica junto aos muros e vai andando. O melhor, gente, é o seguinte, sossegar Isso. em casa, se Fica você quieto. tá vendo, fica quieto em casa. Se você não precisa sair e Isso. viu que o negócio já tá feio, a gente já sabe mais ou menos quando vai chover, E né? se tá na rua e dá tempo, vai para um lugar alto. Vai para cima. Bom, e para incrementar aqui a nossa conversa, Sim. quer dizer, para trazer mais informações para o nosso público e falar sobre as emergências, né? Nesses dias chuvosos, nós vamos falar com o tenente-coronel da Defesa Civil em São Paulo, o Rodrigo, que está lá, né, prontinho para falar comigo, o Rodrigo Quintino. Tenente, coronel, olá, bom dia, muito obrigado pela participação via Skype aqui no Vou Te Contar. Seja bem-vindo. Ô, Claudete, que satisfação participar do seu programa. Sou seu fã, hein? É Obrigado mesmo? Claro, obrigado por trazer essa oportunidade para a gente falar de prevenção. Isso é importantíssimo. Então, eu queria saber o trabalho da Defesa Civil nesses dias aqui na nossa cidade, que se repete por outras partes do Brasil. Porque é muito trabalho. A chuva está dando trabalho esse ano, não está não, coronel? Muito, muito, Claudete. A Defesa Civil, a gente opera nesse período que a gente chama de Operação Chuvas de Verão. É um período muito crítico para a Defesa Civil, especialmente na região sudeste e sul do país, onde a gente trabalha com prevenção e atuação emergencial no caso de desastres mais recorrentes. Nesse período de chuvas intensas, nossa preocupação é sempre inundações e enxurradas, como a gente está vendo aí no vídeo, e também com deslizamentos de terra. Agora, que orientação, então, você deixa para o público que está assistindo o nosso programa? Porque não para por aí. É um mês de chuvas, hoje deve chover, vai chover em quase todo o Brasil, como nós vimos aí com o Fábio Rocha, que é meteorologista, né? Falando da previsão meteorológica aqui para todo o Brasil. Qual a recomendação da Defesa Civil, coronel? A primeira coisa é ter em mente sempre um local seguro, protegido de inundações, enxurradas e áreas que não podem ser afetadas pelos deslizamentos de terra. Então, se puder evitar essas áreas, é o ideal. Tem que lembrar sempre o seguinte, foi muito bem falado pelo engenheiro, a água em velocidade, a água em movimento, ela tem força suficiente para derrubar uma pessoa, arrastar um carro. Só para que vocês tenham uma ideia, 15 centímetros de água em velocidade já é suficiente para derrubar uma pessoa. 30 centímetros já pode arrastar um carro. Jamais entre em áreas de inundação, áreas de enxurradas. Procure sempre um local seguro, que pode ser um local mais alto, ou até mesmo um andar mais alto na própria residência. Mantenham sempre protegidos documentos e bens mais importantes, em sacos plásticos. Se tiver oportunidade, tenta desligar toda a parte elétrica da residência, isso é fundamental. Evite atravessar áreas de enxurradas, ou com carro, ou até mesmo a pé, pontes, viadutos. Tente ficar longe das áreas sujeitas à inundação. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um portal que indica para as pessoas o que fazer antes, durante e depois de uma emergência. Esse portal é o spalerta.sp.gov.br. Lá nós temos as dicas precisas do que fazer antes e depois de cada tipo de emergência mais recorrente nesse período. Rodrigo, houve uma falha. Dá para você repetir, por favor, o portal de vocês? O nosso portal é o spalerta.sp.gov.br. Com todas as orientações da Defesa Civil para a gente se proteger. Está convidado a vir pessoalmente aqui no nosso programa, então, para a gente poder conversar um pouco mais e ajudar a população. A informação nunca é demais. A informação é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Então, venha trazer essa informação aqui para a gente. Eu conversei com o tenente-coronel da PM, o Rodrigo Quintino. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. Um grande abraço, Claudete. Eu que agradeço, viu? Bom, e aqui encerrando com o Wilton, então, o Wilton também queria as suas
considerações finais, sempre levando essa informação para o nosso público, que você tem trazido informações tão importantes que salvam vidas, né? Em relação às chuvas desse mês e o que fazer ou não fazer durante um temporal. Então, aqui a gente tem, acho que acima de tudo, Claudete, é preciso nesse momento bom senso e calma. Foi muito bem dito pelo Tenente Coronel, é assim, se você já está num lugar seguro, fique nele, lá. não saia. Se você está, analisa a situação ao seu redor. Não vai se arriscar, né? Não se arrisca. E aí, assim, são muitas variáveis. Se você está no meio da tempestade, da enchente, analisa a situação e escolhe aquela, certamente, que tem o menor risco. Qualquer que seja, vai ser uma decisão difícil. Mas procura, usando o bom senso e o seu julgamento na hora, escolher aquela que você acha que vai fazer menos perigo. Mas, sobretudo, não se exponha a esse risco desnecessariamente. Eu acho que essa é a grande conclusão. A gente não costuma avaliar os riscos, mas isso é muito importante. E eu vou dizer para a nossa produtora, Lívia, que a capa de chuva dela e nada é a mesma coisa, não é? Então, olha, minha filha, preferível molhar o cabelo, a roupinha, do que se arriscar. A capa de chuva não está adiantando de nada, viu? Muito obrigada, Ailton, mais uma vez pela participação. Eu conversei aqui com o engenheiro eletricista Ailton Moreno em nosso programa. Venha mais vezes, espera a batata, hein? Muito tá obrigado.